Não existe arrebatamento. Provavelmente você já deve ter ouvido nas redes sociais algumas pessoas afirmando que não existe arrebatamento. O arrebatamento é uma coisa inventada. Existem algumas linhas de pensamento que dizem que o arrebatamento não existe, mas sim acreditam na volta de Jesus, que virá em glória, né? Que todo olho verá Jesus vindo em glória, com poder e glória. Na verdade, eles não estão errados, porque quando nós falamos voltar ou a volta, isso quer dizer a pessoa voltar para um lugar que já esteve, pisar num lugar onde já pisou. E nós sabemos que Jesus, durante o seu ministério, né? Nascimento, durante a sua vida e o seu ministério até a morte na cruz, Jesus caminhou sobre a terra. Então, quando falamos a volta de Jesus, nós logo imaginamos que volta ele novamente caminhar sobre a terra. E nesse ponto, essas linhas de pensamento não estão erradas, porque Jesus só vai pisar na terra, caminhar sobre a terra, depois da tribulação, quando ele vier para instaurar o milênio aqui na terra, né? Reinar no milênio. Então ele vai caminhar novamente sobre a terra. Porém, o arrebatamento é real. O arrebatamento ninguém verá, a não ser as pessoas, a não ser a igreja, né? Jesus ele não vai descer à terra, ele vai ficar nos ares e a igreja será arrebatada para encontrar com o Senhor nos ares, diz Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, e estaremos então para sempre com o Senhor. A pergunta que eu faço para quem não acredita no arrebatamento da igreja antes da tribulação é: em que momento a igreja vai subir para o céu ou vai ir até o céu, se isso acontecer depois da tribulação? Porque nós sabemos pela Bíblia, pela palavra de Deus, que quando Jesus vier em glória, onde a Bíblia diz que todo olho verá, os povos da terra se lamentarão, Jesus vem com os anjos, com os seus santos, e nós cremos que a igreja estará junto, porque ela já foi arrebatada antes da tribulação. E nós cremos e entendemos pela Bíblia que Jesus vem para instaurar o milênio, e ele não vai vir e voltar para o céu, mas ele vai ficar reinando aqui na terra durante o milênio. Então, se a igreja vai ser arrebatada ou vai subir para o céu depois da tribulação, como que isso vai acontecer? Os mortos em Cristo vão ressuscitar e vão encontrar Jesus nos ares e já vão voltar com ele para instaurar o milênio, para reinar com ele no milênio. Então a igreja não vai até o céu. É difícil de entender esta visão ou esta linha de raciocínio, né? Entendendo que Jesus disse aos discípulos lá no dia da ceia, que aquela era a última ceia que ele participaria com eles, até o momento em que ele mesmo os serviria os discípulos, né? Serviria a próxima ceia para os discípulos, ou cearia junto com eles lá no céu. Então, em que momento a igreja vai até o céu para cear com Jesus, para participar das bodas do Cordeiro, se isso acontecer depois da tribulação? Se Jesus está vindo em glória, todo olho verá, e ele vem para instaurar o milênio e ficar reinando durante o milênio. Então a igreja não vai até o céu, porque nós sabemos que depois do milênio vem o julgamento do trono branco e depois começa a eternidade, novos céus e nova terra. E a eternidade será aqui na terra, uma terra renovada, transformada novamente naquilo que era o Éden lá no princípio, onde era o plano de Deus, o ser humano puro, inocente, sem pecado, viver aqui na terra. Então, a eternidade será aqui na terra. Então, a igreja
nessa visão de que a igreja seria arrebatada depois da tribulação, não faz muito sentido, porque então a igreja subiria a encontrar Jesus nos ares, né? Porque é isso que Paulo diz, que a igreja encontrará Jesus nos ares, e depois a igreja volta para a terra para estar reinando com Cristo no milênio, e em momento algum, então, a igreja vai para o céu. Então, aquilo que Paulo escreve aos Tessalonicenses no capítulo 4, do versículo 13 até o 7, eu acho que seria importante você ler e tirar as suas próprias conclusões. O arrebatamento é real, o arrebatamento é antes da tribulação, aonde Paulo diz que aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, e depois aqueles que estiverem vivos no momento do arrebatamento serão transformados, e todos com corpos glorificados, igual àquele que o Senhor Jesus tinha quando ressuscitou. Com esses corpos ressuscitados, a igreja será elevada até os ares para encontrar com Jesus. E ali a Bíblia diz, Paulo diz, escrevendo aos Tessalonicenses, que a igreja estará para sempre com o Senhor. Então, a partir daquele momento, aconteça o que acontecer, Jesus vá para onde for, a igreja estará ao seu lado. Então, baseados nisso, nós podemos afirmar que haverá sim um arrebatamento para a igreja, né, da igreja, antes da tribulação. Aconselho você então a ler a epístola de Paulo, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17, e tire você mesmo as suas próprias conclusões.